Sejam bem-vindos, meninos e meninas, a mais uma das nossas videoaulas. Na aula de hoje, nós vamos tratar basicamente sobre trabalho da força-peso, trabalho da força elástica, potência e rendimento. São assuntos bem tranquilos, são assuntos bem fáceis, e vocês vão ver no decorrer da aula que não há grande dificuldade nessa brincadeira. Então vamos lá? Opa, desliguei a coisa errada, pronto. Olha só, com relação ao trabalho da força-peso, nós vamos analisar inicialmente a queda livre, onde um corpo cai sobre a ação do peso, por isso que a queda livre, a única força que atua no corpo é o peso, ele vai deslocar uma certa altura, queda. Como o peso é uma força constante, o trabalho do peso você pode tirar pelo produto FD, cosseno de θ. Esse ângulo aqui é o ângulo entre a força e o deslocamento, que no nosso caso ele vale 0 graus. Então, o trabalho do peso seria o peso vezes a distância que ele está caindo. Essa distância que ele está caindo, geralmente a gente chama esse deslocamento, a gente chama de H. Então, o trabalho do peso, mgh. Ok? Perceba que esse trabalho foi um trabalho positivo. Quando o cara cai, quando ele cai, o que acontece? A força-peso aumenta a velocidade dele. Quando você está em queda livre, o peso te puxa para baixo e você deslocando para baixo, você vai ter uma velocidade crescente por conta do peso. A segunda parte, que nós vamos ver agora, é o lançamento vertical para cima, onde o móvel está subindo, mas o peso, obviamente, puxando ele para baixo. Aqui nós vamos ter um ângulo de 180 graus. O trabalho do peso, de novo, a mesma expressão, a diferença está no cosseno de 180 graus. Antes era 0, agora é 180. O que significa que o trabalho da força-peso vai ser menos mgh. Ora, aqui na queda ele cai com velocidade crescente, aqui ele sobe com velocidade decrescente. Trabalho positivo e trabalho negativo. Perceba que esses dois movimentos são movimentos verticais. Agora, no plano inclinado, o que acontece no plano inclinado é que o corpo está sob a ação do peso e da normal, e, como nós fizemos lá no passado, ele vai deslocar nessa direção aqui, ó, paralela ao plano. Esse plano tem um certo ângulo de inclinação aqui. O que acontece? Eu vou decompor a força-peso na componente tangencial e na componente normal. Essa componente normal se equilibra com a força normal. Então, nós vamos ter que a força resultante, o trabalho da força resultante, vai ser só a componente tangencial do peso. Lembra como é que calcula? mg seno de θ, θ esse ângulo de inclinação. Bom, cuidado agora, aqui eu fui infeliz na colocação, mas esse ângulo aqui é o ângulo entre a força-peso, a componente tangencial do peso e o deslocamento. É esse ângulo aqui, ó, que ele vale 0 graus. Portanto, o trabalho do peso vai ser mg seno θ, que é o ângulo de inclinação do plano, vezes a distância dele. Aqui eu tiro que o seno desse ângulo aqui corresponde ao cateto oposto, que é h, a altura de queda, essa altura aqui, ó, e a hipotenusa, que é a distância, o deslocamento que ele está percorrendo. Então, se você substituir o seno de θ por h sobre d, você vai verificar que o trabalho da força resultante vai ser exatamente o trabalho da força-peso. Isso é uma característica do peso, que é porque a gente chama isso de campo conservativo. Não se preocupa muito com esse nome de campo conservativo agora. No próximo capítulo, quando nós falarmos de energia mecânica, nós vamos voltar a falar de sistemas conservativos. Mas, por enquanto, o que você tem que saber é que o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Tanto faz você cair em queda livre, na vertical, descer por um tobogã de água, descer por uma montanha-russa, o trabalho da força-peso será mgh, massa, gravidade e a altura da qual você está caindo, a altura da qual o corpo está caindo ou a altura que você estiver subindo. Se você estiver caindo, o trabalho do peso é positivo. Se você estiver subindo, o trabalho do peso é
negativo. Trabalho da força elástica. Bom, nossa, essa minha mola ficou horrível. Mas vamos subir lá. O nosso corpo teve um deslocamento, uma elongação. Essa distância que ele percorre aqui, que a gente chama de x, a gente chama de elongação, deslocamento para a direita. A força elástica vai puxar ele para a esquerda. A força elástica vai realizar, ela é proporcional ao deslocamento, né? Lembra lá? Força elástica, F, é igual a constante elástica vezes a deformação da mola, então a função linear. O trabalho você tira pela área da figura, força versus deslocamento. Essa figura é um triângulo. De onde eu tirei trapézio aqui? Nossa, estou ficando louco. Base vezes altura sobre 2, a área do triângulo. A base mede x, a altura é a força elástica. Como a força elástica é K vezes x, você vai ter que o trabalho da força elástica é kx ao quadrado sobre 2. Ok? Bom, vamos aplicar esse conceito de trabalho do peso, de trabalho resultante, na solução de um probleminha, onde um bloco de massa 4 kg sobe um plano inclinado de 30 graus horizontal sob a ação de uma força de 40 newtons. A aceleração da gravidade vale 10. Ele quer o trabalho de cada força que atua no corpo. Então, nós temos aqui a força que eu estou subindo, fazendo o bloco subir de 40, a força normal e o peso. E depois o trabalho resultante. Ele sobe esse plano e tem uma altura de 2 metros. O problema está dizendo isso, o desenho está dizendo que essa altura vale 2 metros. Essa distância D que ele vai percorrer aqui, ela corresponde à hipotenusa desse plano inclinado de 30 graus. O que significa que essa distância D, se você pegar o seno de 30 graus, isso vai ser o cateto oposto, que é 2, sobre a hipotenusa, que é D. E o seno de 30 vale meio. Então, daqui nós tiramos que D, a hipotenusa, é igual a 4 metros. Ele vai subir um deslocamento aqui, o deslocamento no plano é de 4 metros. Então, vamos lá. Opa, desculpa, fiz besteira. Trabalho de cada uma das forças. Trabalho do peso. Ou melhor, opa, deixa eu apagar aqui primeiro. Trabalho da força F vai ser igual a força F vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é 0 graus. Então, o trabalho da força F vai ser igual ao valor da força F, que é 40, a distância que ele está subindo, que é 4 metros, nós acabamos de ver, essa hipotenusa mede 4 metros, o cosseno de 0 vale 1, então nós vamos ter um trabalho de 160 joules. Trabalho do peso, mgh. Porém, aqui você tem que tomar cuidado, esse H não quer escrever. O trabalho do peso é negativo. O peso está se opondo ao movimento de subida. A massa é 4, a gravidade é 10 e essa altura que ele subiu, 2 metros. Então, o trabalho do peso será de menos 80 joules. O trabalho da força normal é a força normal, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força normal e o deslocamento. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, o que significa que o trabalho da força normal vai ser igual a 0. Então, aí nós já calculamos o trabalho de cada força. Quem vai ser o trabalho resultante? O trabalho resultante é a soma de todos. 160. O que houve aqui? Mais uma loucura do meu sistema de canetas. Vamos lá. Trabalho da força resultante, 160, mais 0, que é o trabalho da normal, mais menos 80. Então, o trabalho resultante, 80 joules. Bem tranquilo, né? Não tem nada de complicado nessa brincadeira. Potência e rendimento.
Olha, o que devia ser o conceito de potência? Vamos supor que eu esteja fazendo esse corpo subir, esse problema anterior. Você está fazendo esse corpo subir para uma certa rampa, só que agora ele vai subir em movimento uniforme. O que significa isso? Ele vai subir com velocidade constante, só para facilitar a nossa vida, né? Poderia ser movimento acelerado também, não teria problema nenhum. Agora, imagina que ele está sendo puxado por mim, e ele vai subir essa rampa em 3 segundos, vamos imaginar isso. E depois eu vou colocar um motor para puxá-lo em movimento uniforme, de tal forma que ele suba essa rampa em 2 segundos. Ora, ele está subindo a mesma rampa, só que agora ele está fazendo isso em tempos diferentes. O que significa que ele vai ter uma potência diferente. O trabalho é o mesmo, porque eu estou subindo a mesma rampa. Só que eu estou subindo a mesma rampa em tempos diferentes e potências diferentes. A potência, ela está relacionada com a rapidez com que você realiza um trabalho, né? Aqui, trabalho é medido em joule, tempo é medido em segundos e potência medida em watts. Um detalhe importante aqui a respeito da unidade, como é nome próprio, joule, newton, watts, são sempre letras maiúsculas, tá ok? Quando você imagina, aqui, ó, imagina que você tem aqui uma caixa d'água e você quer encher essa caixa d'água. Vamos imaginar que essa caixa d'água esteja, aqui é um lago, esteja a uma altura aqui de 3 metros do lago. Você pode encher essa caixa d'água com um balde de 10 litros cada balde, esse balde carrega 10 litros. Essa caixa d'água, vamos imaginar que ela tenha 1000 litros de água. Você pega o balde de água e enche a caixa d'água, você vai pegar 1000 litros do lago e jogar na caixa d'água, 3 metros de altura, você vai ter que fazer essa viagem 100 vezes, né? E para fazer isso, para encher essa caixa d'água, você gastou, sei lá, 2 horas. Bom, imagine que agora você vai pegar uma bomba hidráulica que vai tirar a água do lago e jogar essa água dentro da caixa d'água. Dentro da caixa d'água de 100 litros. Você vai jogar a água dentro dessa caixa d'água de 100 litros, mas agora pela ação dessa bomba. Essa bomba vai encher essa caixa d'água em, sei lá, 30 minutos. Horas. Você e a bomba fizeram o mesmo trabalho. Pegaram 10.000 litros de água, pegaram 1000 litros de água e jogaram dentro da caixa. Só que a bomba fez isso em menor tempo, portanto ela teve a maior potência. A máquina térmica, ou seja, a bomba ela faz o papel da nossa máquina térmica, ela vai consumir uma certa quantidade de energia, que é a energia total, a potência total que ela consome. Existe o que chama de potência útil e existe o que a gente chama de potência dissipada. Qual é a diferença entre isso aqui? Se você pegar o motor tira a combustão, o motor a combustão, né, tira da queima do combustível a sua energia total. Parte dessa energia total ele usa para variar a energia cinética do carro, então é o que a gente chama de energia útil. No entanto, o motor esquenta. E essa parte que ele está esquentando é a chamada potência dissipada. Eu não queria que ele esquentasse, mas ele esquenta. Então, o que acontece com o nosso motor? O nosso motor ele vai ter um probleminha que é, quanto mais ele aquecer, menos energia eu vou estar utilizando. Por quê? Porque eu tenho que tirar tudo da minha energia total. A minha energia total é a queima da gasolina. Então, daqui a gente observa que a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. O rendimento do meu motor, o que é o rendimento? É o que eu chamo, essa razão, potência útil sobre total. Ou seja, o que seria um rendimento de 70%? Quer dizer que eu utilizo 70% de tudo aquilo que eu gerei de energia. É um rendimento bom, né?
Um motor elétrico, por exemplo, geralmente os motores elétricos, o rendimento dos motores elétricos é em torno de 90%. Existem motores elétricos de autoramas, esses autoramas de competição, que o rendimento deles chega a 99%. Eles aproveitam 99% da energia que é gerada, de toda a energia consumida. Já, por exemplo, um motor a combustão, um motor de gasolina, o rendimento dele não ultrapassa 50%. De tudo aquilo que o motor gera da queima da gasolina, o que acontece? A maior parte é transformada em energia dissipada. Pelo barulho, pelo aquecimento do motor, pela vibração do motor. Então é um motor de rendimento baixo. A primeira máquina térmica inventada lá pelo James Watt, final do século XVIII, se não me falha a memória, eu não vou lembrar agora, perdão, século XIX, né? Eu não vou me lembrar a data certa agora, século XVIII, não, século XIX, ela tinha um rendimento em torno de 20%, não chegava a 30%, quer dizer, de toda a madeira, e ele queimava madeira, nem carvão era, o carvão era uma coisa muito preciosa, o carvão mineral é muito precioso na Europa. Essa madeira que ele queimava, ele não, de 100 quilos de madeira, ele aproveitava só 30%, 30 quilos, os outros 70 quilos eram perdidos, não eram aproveitados pelo sistema. Hoje, um motor a combustão ele tem um rendimento em torno de 48%, 49%. Nós saímos de uma máquina térmica que tinha um rendimento de 30%, de menos de 30%, para um rendimento de 48%. Nós saímos de uma coisa que andava a 20 km por hora, menos do que isso, para um motor de Fórmula 1 que anda acima dos 300 km por hora. Então, o rendimento ele teve um aumento muito, muito grande em termos de ganho de velocidade no sistema. Ok? Vamos ver essa ideia de rendimento na aplicação de um problema. Olha só, determine a potência total de uma máquina térmica em kWh e em HP. HP é uma outra unidade de potência. Essa máquina leva um peso de 4.000 newtons a uma altura de 2 metros em 4 segundos. Olha, detalhe importante. Velocidade constante. Então, vamos lá. Se eu estou elevando um corpo de peso 4.000 newtons, eu tenho que fazer uma força para cima de 4.000 newtons para equilibrar o peso e eu manter essa velocidade constante. Veja, no exato momento que ele estava parado no chão, eu tive que fazer ali, naquele momento que ele estava parado no chão, eu tive que fazer uma força, está aqui, parado. Eu tenho que fazer uma força para cima, inicialmente, maior que o peso, senão ele não entra em movimento. Mas depois que ele entrou em movimento, eu posso puxá-lo para cima com uma força igual ao peso. O que você observa aqui? Ó? Ele sobe com velocidade constante. Portanto, é nesse intervalo que eu estou fazendo o meu problema. O intervalo em que ele está se movimentando com velocidade constante. Ora, o trabalho da força que ele vai fazer vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero, ele está subindo e a força é para cima, vai ser 4.000 vezes 2 metros, o que vai dar o trabalho da minha força de 8.000 watts. Não, perdão, 8.000 joules, é trabalho, não é potência. 8.000 joules. Esse é o trabalho que eu fiz, da força que eu fiz, né? Que eu fiz não, quem faz trabalho é a força, não sou eu. Bom, agora vamos lá. O trabalho da força que eu fiz já foi. E a potência? A potência é você pegar este trabalho e dividir pelo tempo. Potência é igual ao trabalho sobre o tempo. Isso vai ser igual a 8.000 dividido pelo tempo que ele gastou para subir. 4 segundos. 8.000 dividido por 4, essa conta é fácil, não tem nenhuma complicação. Essa potência, 2.000 watts de potência. Watts maiúsculo, isso aqui é o meu W maiúsculo, por favor. Ok? Agora eu quero em HP. Ele deu um dado aqui, ó. Um HP, que é uma unidade de potência, horsepower, ele é 0,75 kilowatts. Watts não. Oh, meu Deus, isso aqui está errado. Kilowatt. Né? Ou seja, um HP é igual a
750 watts aproximadamente, né? É um pouquinho diferente isso aqui, mas tudo bem. Então, o que acontece aqui no nosso problema? Olha só, se um HP é 750 watts, 2.000 watts vai corresponder a XHP. X vai ser igual a 2.000 dividido por 750. Essa questão é fácil. 2.000 dividido por 750. Isso vai dar 2,6 HPs. Essa é a potência do nosso motor. Ele pediu em kilowatt. Ora, 1 kilowatt, esse K é minúsculo, tá, gente? Corresponde a 1.000 watts. 2.000 watts, 2 kilowatts. Opa, deixa eu apagar isso aqui, que ficou horrível. 2 kilowatts. Esse aqui é o meu K minúsculo. Gente, só para diferenciar, esse é o meu K minúsculo e esse é o meu K maiúsculo. Eu não sei diferenciar a letra K, tá? Mas eu estou reiterando, esse K ele é minúsculo, não pode ser maiúsculo. Ok? Vamos lá? Então, com isso, crianças, fechamos mais uma aula de hoje, onde nós vimos o conceito de trabalho, de potência e de rendimento. Só para deixar mais claro, o rendimento, a potência é a rapidez com que você executa uma determinada operação, né? Como é que está a sua potência de estudo? Está alta ou está baixa? Se ela estiver alta, você está aprendendo com facilidade, você está aprendendo num tempo curto. Se ela estiver baixa, você está demorando muito tempo para aprender. Né? O aprender é o trabalho. Né? Você está aprendendo. Agora, com que rapidez que você está aprendendo? Isso é a potência. O rendimento é toda a energia que você gasta, o quanto você está utilizando para aprender. O rendimento alto significa que você gasta a maior parte da sua energia no ato de aprendizagem. Rendimento baixo, você gastaria a maior parte da sua energia em outras coisas que não seriam a aprendizagem. No nosso caso aqui, a aprendizagem é a que a gente chama de trabalho útil. Tá ok? Obrigado pela atenção, bons estudos, espero vocês na nossa próxima aula. Na próxima aula falaremos do conceito de energia.